Pelas Portas de Ouro, Mabel Collins, Editora Pensamento. Capítulo 2. O Mistério dos Umbrais. Item 1. Não sabe a menor dúvida de que ao entrar numa nova fase da vida, alguma coisa deve se abandonar. Logo que a criança se faz homem, deixa as coisas próprias da infância. São Paulo dá exemplo nestas palavras, assim como em muitas outras que nos tem deixado, de que tinha ele provado o elixir da vida e que estava a caminho das portas de ouro. A cada gota do licor divino que na taça do prazer se verte, alguma coisa é lançada fora dela, para fazer lugar à gota mágica. Porque a natureza é pródiga para com seus filhos, e a taça do homem está sempre cheia até as bordas. E para fazê-lo de um modo inflexível, deve o homem ser seu próprio mestre. Deve reconhecer que sempre tocante à sabedoria, nada possui. Deve estar pronto a praticar qualquer classe de austeridades e empregar contra si mesmo sua vara de abedul, com o objeto de alcançar a meta. É evidente para qualquer pessoa que seriamente considere o assunto que unicamente um homem que em si mesmo possua os valores do voluptuoso e do estoico tem alguma probabilidade de estar nas portas de ouro. Deve ser capaz de experimentar e apreciar com a sua mais delicada fração cada um dos prazeres que pode proporcionar à existência. E ao mesmo tempo pode negar a si mesmo toda a classe de gozos, sem que a denegação lhes cause sofrimento algum. Logo que verificou o desenvolvimento desta dupla possibilidade, então está em disposição de verificar uma separação em seus prazeres e de lançar fora da sua consciência todos os que em absoluto ao homem de barro pertencem. Uma vez excluídos todos estes, ali e imediatamente vêm os mais refinados gozos que se devem experimentar. A participação dos mesmos que permitirá ao homem encontrar a essência da vida. Não é o método que o filósofo estoico emprega. Não consente o estoico que no prazer exista a alegria e, negando-se a si mesmo, um pede a outra. Mas o verdadeiro filósofo que por si mesmo estudou a vida, sem estar limitado por nenhum sistema de pensamento, vê que por baixo da casca existe a amêndoa e que em vez de esmagar completamente a noz, como um homem grosseiro que com indiferença vai comê-lo, obtém a essência da coisa, rompendo a casca e arremessando-a. A toda emoção, a toda sensação pode-se aplicar este processo. De outro modo, não constituiria uma parte do desenvolvimento do homem essencial da sua natureza. Porque ali diante dele estão o poder, a vida, a perfeição. E o que em cada porção do seu itinerário, na direção daquele lugar, existam todos os meios que o podem ajudar a alcançá-lo. Pode unicamente ser negado por todos aqueles que recusam reconhecer na vida uma coisa distinta da matéria. Sua posição mental é tão absolutamente arbitrária que é inútil atacá-la ou combatê-la. Através de todos os tempos, o visível tem sido oprimido pelo invisível, e o imaterial tem dominado o material. Através de todos os tempos, os signos e manifestações daquilo que mais além da matéria existe, têm sido esperados pelos homens materiais para comprová-los e pesá-los. A respeito de todos aqueles que arbitrariamente têm escolhido a imobilidade, não há que fazer senão deixá-los tranquilos, dando voltas à roda à maneira de manivelas, e acreditando que nisto consiste a maior atividade da existência. Item 2. Não existe a menor dúvida sobre o fato de que um homem deve educar-se por si mesmo, a perceber aquilo que mais além da matéria existe, do mesmo modo que por si mesmo deve aprender a considerar sobre o que a matéria constitui. Não há quem não saiba
que a prematura vida de uma criança é um largo processo de adaptação. É uma larga aprendizagem para compreender o uso dos sentidos a respeito das suas aptidões especiais. É uma larga prática para o exercício dos órgãos difíceis, complexos e imperfeitos, com a referência completa à perfeição no mundo da matéria. Na criança, obra um desejo ardente e com decisão deve trabalhar se é que quer viver. Algumas crianças, nascidas no meio da luz da terra, a rechaçam e se negam a empreender a tarefa imensa que ante eles se apresenta e que deve ser levada a cabo se há de ser possível a vida na matéria. Estes voltam atrás para as filas dos não nascidos. Vemo-los nos abandonar seu múltiplo instrumento, o corpo, e sucumbir ao sono. Assim acontece com a multidão imensa de seres humanos, uma vez que triunfaram, conquistaram e gozaram no mundo da matéria. Os indivíduos daquela multidão, que parecem tão poderosos e confiados em suas faculdades familiares, são crianças na presença do universo imaterial. E nós outros os vemos em todas as partes, todos os dias, a toda hora, recusando entrar naquele, submergindo-se entre as filas daqueles que na vida física permanecem, aferrando-se à consciência que tem experimentado e compreendido. O intelectual desprezo de todo conhecimento puramente espiritual e o sinal mais notável dessa indolência, da qual pensadoras de todas as classes são certamente culpáveis. Que o esforço inicial é muito penoso, é evidente e é, na verdade, tanto uma questão de força como de atividade volitiva. Porém, não existe outro procedimento para adquirir esta força, ou para fazer uso dela, uma vez adquirida, que o exercício da vontade. É em vão esperar nascer gozando de grandes faculdades. No reino da vida não existe outra herança que aquela do próprio passado do homem. Ele tem que acumular tudo que aquele constitui. Isto é evidente para qualquer observador da vida que faz uso dos seus olhos sem cegá-los, com preocupações. E até quando a preocupação existe, é impossível para o homem de sentido comum não se aperceber do fato. Ao anterior é que devemos a doutrina do castigo e da salvação, ou bem entendendo-se, através de épocas intermináveis depois da morte, ou eternidade. Esta doutrina é uma mesquinha e pouco inteligente maneira de estabelecer o fato da natureza, de que aquilo que o homem semeia é o que colhe. A grande inteligência de Swedenborg viu o fato tão claramente que o oprimiu com um resultado final em harmonia com esta fase de existência. Suas ideias preconcebidas o impossibilitavam de perceber a possibilidade de nova ação, ali onde o mundo dos sentidos já não existem para a ação material. Era ele demasiado dogmático para a observação científica, e não via que assim como a primavera segue o outono e o dia a noite. Do mesmo modo, depois do nascimento, deve vir a morte. Ele chegou muito perto do umbral das portas de ouro e passou pelas mesmas, graças a um mero esforço intelectual, mas só para se deter um passo mais além. O relâmpago de vida que ali obteve pareceu-lhe contar o universo, e com a ajuda desse fragmento de experiência edificou uma teoria para incluir a vida toda e negou o progresso mais além daquele estado, ou qualquer possibilidade fora do mesmo. Isto é unicamente outra forma da enfadonha roda do moinho. Mas Swedenborg permanece o primeiro daquela multidão de atestados, do fato de que as portas de ouro existem e podem, das altas regiões do pensamento, ser percebidas, e nos lançou uma débil onda de sensação de seus umbrais. Item 3. Uma vez que se considerou a significação dessas portas, e é evidente ser o único caminho que existe para escapar desta forma de existência, se passa através das mesmas.
Elas podem somente admitir o homem àquele lugar no qual se converte no fruto cuja flor é a natureza humana. A natureza é a mais bondosa de todas as mães, para todos aqueles que reclamam seu auxílio. Nunca causa pesares a seus filhos, ou deseja que o número dos mesmos diminua. Amigavelmente abre seus braços ao imenso tropel do que desejam nascimento e viver na forma. E à medida que continuam desejando, uma bem-vinda sorridente lhes outorga, porque pois a alguns lhes fecha ela suas portas, quando uma vida no seu seio não consumiu a 100ª parte dos desejos da alma pela sensação, tal como aqui a encontra. Que razão pode existir para a sua partida a algum outro lugar? Com toda certeza, brotam as sementes do desejo ali onde o semeador a semeou. Isto à primeira vista é o único razoável, e neste fato, em aparência evidente por si mesmo, a inteligência hindu fundou sua teoria da reencarnação, ou nascimento e renascimento na matéria, o qual chegou a ser tão familiar para uma parte do pensamento oriental, que já não necessita demonstração. O hindu o sabe, do mesmo modo que o ocidental sabe que o dia no qual vive é só um dos muitos que constituem a momentânea vida do homem. Esta certeza que o oriental possui a respeito das leis naturais que regem o grande giro da existência da alma é simplesmente adquirido por hábitos do pensamento. A mente de muitos está fixa em matérias que no Ocidente se consideram como impensáveis. Por esta razão, o Oriente tem produzido as grandes flores do desenvolvimento espiritual da humanidade, seguindo as pegadas mentais de 1 milhão de homens. Buda passou pelas portas de ouro, e graças à grande multidão em que em torno de seus umbrais redemoinhava, pode atrás de si deixar palavras que provam que aquelas portas se abrem.